Nós estamos aqui direto do Palácio da Alvorada, onde o presidente Lula se reúne com a cúpula do Congresso, tanto o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, está aqui presente, quanto o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, além dos chefes das duas casas, os líderes do governo nas duas casas, o José Guimarães, o Jacques Wagner, além dos ministros da Fazenda, Fernando Haddad, a ministra Gleisi Hoffmann, das Relações Institucionais, e Rui Costa, da Casa Civil. Eles discutem justamente essa alternativa ao aumento do IOF, que causou bastante repercussão, tanto no mercado quanto na Câmara e no Senado. E houve essa grande pressão para que o governo tanto recuasse da medida quanto apresentasse uma solução para equilibrar as contas públicas que não envolvesse o aumento de impostos. Hoje, em uma coletiva de imprensa, o presidente Lula evitou adiantar qualquer medida. Ele defendeu também o ministro Fernando Haddad, afirmando que não houve erro na sua postura, enfim, no anúncio do aumento do IOF, mas que o governo vai justamente discutir essa alternativa para que haja um consenso, Na última quarta-feira, o Hugo Mota, tanto o Alcolumbre, se reuniram com o Fernando Haddad e combinaram esse prazo de 10 dias para que o governo apresentasse uma solução, uma alternativa ao aumento do IOF. E ontem o ministro Fernando Haddad falou que a expectativa era que hoje mesmo fosse anunciada essa medida. O ministro Fernando Haddad e os outros presentes anunciaram à imprensa que as novas medidas foram apresentadas ao final da reunião. Agora elas serão discutidas com as demais lideranças da Câmara e do Senado no domingo. Ao longo de todo o pronunciamento, eles se esforçaram para demonstrar alinhamento e um bom clima. Confira agora alguns dos principais trechos das falas. Nós fizemos essa reunião aqui com o presidente Lula antes da sua viagem, a pedido dele, para que nós pudéssemos dar um passo agora um pouco mais ousado na direção do encaminhamento das propostas, das medidas. O que eu posso assegurar é que, no que diz respeito ao presidente das duas casas e o presidente da República, acompanhado do vice-presidente, houve um alinhamento muito grande em relação aos parâmetros que nós estabelecemos para encaminhar essas medidas. Há um compromisso de não anunciá-las antes de uma reunião com os líderes, nem parcialmente, em respeito ao Congresso Nacional, que é quem vai dar a última palavra sobre as propostas encaminhadas. Então nós faremos até o começo da semana que vem, o mais tardar, provavelmente até no domingo, uma convocação para que a equipe técnica dos ministérios da área econômica venham a Brasília para apresentar aí a formulação mais concreta das propostas, do impacto de cada uma, o quanto cada uma implica para o orçamento do ano que vem e para o orçamento desse ano, para que a partir da semana que vem nós possamos encaminhar de maneira a obter êxito no convencimento da maioria da casa na sua aprovação. Então nós estamos tendo esse cuidado todo porque nós dependemos dos votos do Congresso Nacional. O Congresso Nacional precisa estar convencido de que é o caminho mais consistente do ponto de vista da política macroeconômica. Então, o zelo que nós estamos cuidando é só por essa razão. Não se deixem levar por especulações, tem muitas coisas sendo discutidas, todas elas foram apresentadas para os três presidentes, um detalhamento bastante razoável, já quase num anteprojeto de lei. Então nós estamos tendo todo o cuidado em detalhar o máximo possível para que ninguém seja surpreendido, mas ao mesmo tempo estamos cumprindo um rito que nos parece o mais adequado para atingir o objetivo final, que é a sua aprovação. Não é um mero anúncio que nos interessa, que pode agradar muita gente, mas se não houver um trabalho sério no encaminhamento dessas medidas do Congresso, isso pode nos frustrar. Então nós estamos tendo esse zelo, esse cuidado, sob a liderança aqui dos dois presidentes, que estão encaminhando, do ponto de vista do presidente Lula, da melhor maneira possível, da maneira mais nobre possível, essa temática, porque nós temos um objetivo, que é dar sustentabilidade para o arcabouço fiscal, para as contas públicas e assim por diante. Então, estou falando... Vai ser, para não ter nenhum ruído. Então, na semana que vem, a ideia é esperar até a semana que vem. Nós devemos ter uma reunião já no domingo com os líderes, uma vez que é uma semana atípica,
tem muita gente que não está em Brasília. Então nós teremos uma reunião já no domingo. Enquanto isso, nós vamos estar trabalhando na Fazenda na apresentação formal das medidas, com análise de impacto, gráficos, tudo que for necessário para que haja uma compreensão bastante precisa do que nós estamos dizendo. Obviamente que vamos medir, junto aos líderes, né, a viabilidade e a pertinência das medidas. Nós estamos bastante seguros de que elas são justas e de que elas são sustentáveis, né, tanto do ponto de vista social quanto do ponto de vista econômico, mas esse zelo nós estamos cuidando. Ministro, enquanto isso o IOF continua alto? Aí eu vou, para eu não cometer nenhum equívoco, eu vou passar a palavra. Ministro, só um pouquinho antes. O IOF, enquanto o senhor não anuncia as novas medidas, o IOF vai continuar ajustado, continuar aumentado, ou o senhor vai recuar? Eu preciso da aprovação de pelo menos de uma parte das medidas para rever o decreto. Eu tenho a lei de responsabilidade fiscal, o arcabouço fiscal, eu tenho uma série de constrangimentos legais, né, que me impõem uma obrigação que eu tenho que cumprir. Eu preciso garantir a sustentabilidade do arcabouço fiscal, o cumprimento das metas desse ano. No que diz respeito ao ano que vem, nós temos a liberdade. Nós estamos construindo agora as condições de fechamento da peça orçamentária que tem que ser enviada em agosto para o Congresso Nacional. Então, há medidas que não precisam ser definidas imediatamente. Nós temos um prazo para votar. Mas há medidas que eu preciso... Oi? Nem o risco sacado vai ser voltado ao patamar do Não, nós estamos falando de alguns dias para resolver o problema. Mas o senhor não vai precisar deixar alto o IOF até aprovar as medidas e não só apresentá-las? Então não vai ser só alguns dias. Aí eu não vou entrar no detalhe Nós vamos resolver, mas aí eu tenho a maneira formal de eu resolver que eu não vou adiantar porque eu estaria sendo deselegante com os líderes com quem eu vou me encontrar no domingo. Tá bem? Hã? Esperar o presidente retornar da viagem para apresentar, não aos líderes, mas informalmente. O que foi validado pelo presidente hoje, o que ficou eventualmente pendente, que não afeta 2025, não há nenhum problema se tiver que aguardar o presidente voltar. Porque tem medidas que é para fechar com tranquilidade, com sustentabilidade o orçamento do ano que vem. Né? As medidas validadas pelo presidente que dizem respeito a esse ano, aí eu preciso simplesmente aguardar uma reunião com os líderes a pedido dos dois presidentes, que me parecem que estão fazendo um pedido bastante singelo que nós devemos atender para o encaminhamento de uma solução definitiva. O presidente Alckmin trouxe, ministro Haddad, os líderes aqui do governo na Câmara do Senado, o senador Jacques Wagner, Zé Guimarães e meu irmão, o presidente do Congresso Nacional do Senado Federal, Davi Alcolumbre. Nós aqui estamos todos registrando essa sintonia que há hoje entre a Câmara dos Deputados, o Senado Federal e o governo federal na busca, depois dessa medida tomada pelo governo, pelo aumento do IOF, de podermos encontrar uma pauta que não apenas resolva o problema pontual e imediato da questão fiscal do Brasil para o ano 2025, e sim possamos avançar numa discussão mais abrangente, mais estruturante em favor do país. O ministro Haddad, com muita competência, juntamente com toda a sua equipe, apresentou um rol de medidas que podem ali serem escolhidas para que essa discussão possa avançar. Nós temos que lembrar que, a partir daí, depois da apresentação dessas medidas, o Congresso Nacional irá se reunir, o Senado Federal vai se reunir no seu colégio de líderes, a Câmara dos Deputados irá se reunir no seu colégio de líderes, para que, a partir daí, montemos esse plano de ação que poderá se dar através de várias medidas legislativas, para que, a partir daí, possamos avançar não só resolvendo o problema de 2025, mas sinalizando para os anos subsequentes que nós temos uma preocupação com a responsabilidade fiscal do país. Eu saio da reunião ainda mais animado, ainda mais estimulado em construir ao lado do presidente Davi, com quem temos tido uma relação de muita irmandade, de muita proximidade, essa agenda conjunta com o Ministério da Fazenda, com o presidente Lula, que acompanhou atenciosamente
a discussão que foi feita, e o que mais me animou, presidente Alckmin, já encerrando a minha fala, foi o sentimento que permeou a reunião. Todos preocupados com o país e não apenas com uma ou outra questão pontual. E eu penso que o Brasil sairá maior, sairá mais forte e melhoraremos com certeza o ambiente econômico do país. Muito obrigado. Para mais informações, acesse metrópolis.com.